Espírito Santo visitava. E assim, tudo que Deus faz, Ele faz nos pequenos e mínimos detalhes. Ele é totalmente detalhista em tudo que faz. Então, até nesse momento, Ele preparou detalhe por detalhe para essa noite. E quando a gente fala em detalhe, todas as coisas que Ele faz em detalhes. Quer ver um exemplo? Para Ele criar a terra, a criação, foram em 7 dias. E cada dia teve seu detalhe. Cada dia Deus escolheu cada elemento, cada coisa com seu detalhe, nos mínimos detalhes. Deus, quando Ele criou o ser humano, Ele também criou o ser humano nos mínimos detalhes. Ele deu a cada um de nós 2 olhos, Ele poderia ter dado um só. Mas, para que dar 2 olhos? Para a gente poder enxergar em todas as dimensões. Ele nos deu 2 ouvidos para a gente poder captar ruídos e sons de todos os lados. Ele nos deu 5 dedos, inclusive o polegar, porque o polegar seria apoio para os outros dedos. Tudo foi nos detalhes. Nos detalhes. Deus é detalhista em tudo que Ele faz. E quando Ele instrui Moisés para construir o altar do incenso, Ele também dá detalhe por detalhe de como é que seria aquele altar. Altura, largura, dimensão, o prego que seria usado, a tinta que seria usada, a madeira que seria usada, tudo foi nos mínimos detalhes. E quando o altar do incenso estava pronto, Ele dá uma missão a nós. Muitas vezes a gente deixa passar despercebido coisas que são tão interessantes na Bíblia. E quando eu parei para observar o que Deus falava comigo em relação a isso, eu parei para entender que tem detalhes tão importantes que para a gente às vezes não é nada. Quer ver um exemplo? Deus ele fala aqui para Moisés, que Moisés agora ele prepare o incenso sagrado. E aí, para Moisés preparar o incenso sagrado, Deus ele não dá 1000 elementos, Ele só dá 3 elementos, 3 substâncias. A primeira substância, Ele diz que é o estoraque. A gente vai entender onde é que vai se achar esse estoraque. E o porquê desse estoraque fazer parte desse incenso sagrado. A segunda substância é a única ou a ônix, que é um molusco também, que serviu para produzir o incenso sagrado. E a terceira e última substância é justamente o gálbano. 3 substâncias. E somente essas 3 substâncias trariam o aroma sagrado que agradaria a Deus dentro do altar do incenso. Irmãos, vejam os detalhes que Deus escolheu para Moisés. Aí a gente pode ouvir esses 3 elementos e pensar, mas isso é fácil, só 3 elementos. 3 elementos para Moisés é fácil, até eu faria. Vamos entender a proporção, a dimensão, a profundidade de tudo isso e o que isso tem a ver para a minha vida e para a tua vida espiritual. Primeiro, Deus ele instruiu Moisés a buscar o estoraque. Estoraque, ele é um arbusto originário da Ásia que liberava de forma espontânea sua seiva e suas gotas possuíam um cheiro que deixava o ambiente agradável e tinha a função de trazer cura. Mas até aí tudo bem, é fácil, porque é um arbusto. Só que era um arbusto que só existia na Ásia. Moisés ele estava ainda entre o deserto e Canaã, no meio do caminho. Moisés ele estava construindo o altar do incenso entre o deserto e Canaã, a quase 100 quilômetros de distância de onde ele estava o arbusto. Isso quer dizer que para Moisés chegar nesse arbusto, ele tinha que percorrer como daqui para Pitimbu, na Paraíba. Só um exemplo. E não é como hoje não, que a gente vai de carro com meia hora tá lá não. Era a cavalo, ou era a jumento, ou era camelo, ou era a pé. Pelo deserto. Moisés levou dias e dias para chegar lá para achar esse arbusto. Exigência de Deus para o incenso sagrado. Tinha que ser o estoraque. Por que o estoraque? Porque além desse arbusto liberar espontaneamente a sua seiva, eu não precisava cortar o galho dele, o caule dele, as folhas, para extrair a seiva, não. Era jogada para fora. O próprio arbusto liberava espontaneamente essa seiva, e essa seiva produzia um aroma tão agradável, tão gostoso, que quando era misturado aos outros elementos, o perfume incensava o ambiente. Ai, irmãos, porque Deus mandou Moisés ir tão longe
Porque muitas vezes você e eu precisamos sair da zona de conforto e medir esforço para buscar a presença do Senhor. É porque você e eu estamos numa zona de conforto tão grande que não queremos mais acordar de madrugada para orar, que não queremos mais nos consagrar de manhã ao Senhor para orar, que a gente só quer orar ao Senhor quando vai sentar na mesa para comer muito mal, ou quando a situação aperta e a gente não quer mais abrir a Bíblia e folhear para ler a palavra de Deus, porque estamos vivendo bem, estamos num momento tão bom, que é zona de conforto, e Deus ele está dizendo que essa zona de conforto tem que se acabar, e para chegar a Ele, ter intimidade com Ele, é preciso se esforçar. Aleluia. Moisés caminhou quase 100 quilômetros. Eu não sei se foi a jumento, se foi a pé, se foi a camelo, mas Moisés obedeceu e foi. Glória a Deus. Para ter intimidade com Deus, você precisa gastar o seu joelho. Precisa fazer calo na testa. Você precisa ser incomodado por você mesmo e dizer: eu não vou deitar para dormir, eu vou dobrar o joelho para orar. Você precisa ser chacoalhado de madrugada e entender que às vezes não é só a vontade de ir no banheiro, não. É o Espírito Santo dizendo: Deus quer falar contigo. Glória a Deus. Vá atrás do estourado. Não sei qual é a distância da tua intimidade com Deus. Eu não sei. Eu não sei há quanto tempo você está de distância de intimidade com Deus. Mas o que eu digo para você é que não baixe a cabeça e desista não. Se esforce. Se estiver longe, levante, vá se arrastando, vá saltitando, vá pulando, vá como for, mas vá buscar a presença do Senhor. Porque é melhor estar na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar. Glória a Deus. Segundo elemento é a única, ônix ou a ônix. É um molusco. Esse molusco, ele só existe ou existia nas profundezas dos mares. Os estudiosos dizem que só se achava a ônix no mais profundo dos profundos mares. Sabe o que isso quer dizer? Deixa eu ler para você a referência sobre o molusco. É um molusco marinho que vive nas profundezas dos mares orientais e que possui uma concha cujas bordas eram queimadas e produziam um tipo de perfume que impregnava o ambiente. Ah, irmãos, mas aí até aí é fácil, porque era nas profundezas dos mares, mas eram nas profundezas dos mares orientais. Isso quer dizer que Moisés ele tinha que primeiro navegar até os mares orientais. Chegar lá, atracar o seu barco. E depois de atracar o seu barco, mergulhar. E não é fácil mergulhar nas profundezas dos mares. Ele teve que se preparar para aprender mergulho. Porque se você não tiver preparo, você morre afogado. E ele teve que se preparar para descer nas profundezas dos mares para achar esse molusco. Sabe o que isso quer dizer? Que não vai ser fácil para alcançar intimidade. Nunca foi fácil para alcançar intimidade com Deus. E não será fácil, mas será gratificante. Sabe por quê? Porque eu acho lindo quando Moisés ele subia lá para o monte, ele ia conversar com Deus, ou quando ele entrava no tabernáculo para conversar com Deus, e Josué ia atrás. Caladinho do jeito que ele ia atrás. Aí Moisés saía para falar com o povo. Josué ficava lá dentro. Sabe por quê? Porque é melhor estar sozinho com Deus do que estar no meio de uma multidão. Porque eu sozinho com Deus, mesmo que Deus não fale nada, eu vou ficar lá contemplando essa besteira. Eita, que esse Deus é grandão. Eita, que esse Deus é maravilhoso. E Josué preferia ficar na presença de Deus. Faça feito Josué, prefira ficar na presença de Deus. O terceiro e último elemento é o gálbano. É mais um arbusto. Agora entenda. A gente falou do estoraque, que ela libera espontaneamente o seu aroma. A ônix, que depois que ela é queimada as bordas, ela produz um aroma que vai incensar o ambiente. Agora, se a gente não cuidar do aroma, ele vai embora. Então, a gente vai falar do gálbano, que é justamente o conservante.
Também é um arbusto encontrado na Índia. Sua resina é extraída de forma triturada, moída, e este preparo misturado a outras especiarias conserva o perfume. Então veja, Moisés primeiro ele vai para a Ásia, depois ele vai para o Oriente, aí do Oriente ele faz o percurso e vai lá na Índia. Veja o tempo que ele passou para ele juntar os três elementos. Lá na Índia ele consegue o gálbano. Se ele não fosse atrás do gálbano, não, esse aqui já dá um cheiro bom, e levasse, ele ia preparar o incenso. Ele ia espalhar o incenso no altar, mas por pouco tempo o aroma ia embora. Aí Deus manda agora trazer o gálbano. Sabe para quê? Porque o gálbano, além de ter o seu cheiro próprio, ele vai misturar-se aqueles outros aromas, produzir um aroma novo e vai conservar aquele aroma. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a partir do momento que você alcançou a intimidade com Deus, conserve essa intimidade, não perca essa intimidade com Deus, não perca porque vai olhar para a direita, porque vai olhar para a esquerda, porque vai olhar para o irmão, não. Se alguém não quer ter intimidade com Deus, tenha a sua intimidade com Deus. Se as pessoas estão tentando de ter intimidade com Deus, olhe para a frente, porque o que importa é você e Deus. Não é você e eu, não é você e ela, não é nós, mas é você e Deus. Aleluia. Depois de junto tudo isso, o perfume era preparado, aplicado na unção de móveis, utensílios e até nos sacerdotes do santuário, a fim de que o cheiro estivesse continuamente nas narinas do Senhor. Isso quer dizer que eu e você não podemos preparar esse incenso. Para eu usar, eu vou dar um banho de incenso no meu. É um incenso sagrado usado só para o Senhor. Isso quer dizer que Deus ele quer exclusividade minha e exclusividade sua. Que eu não devo dar o que é de Deus para outro, mas o que é de Deus é só de Deus. E eu devo dar somente a Ele, porque por mais que eu faça para Ele, ainda é pouco para o que Ele merece. Aleluia! Glória! Louvado seja Deus! E aí agora eu vou correr um pouquinho para a gente encerrar, que a hora já voou. Mas lá em Ezequiel, capítulo 47, eu peço aos irmãos que abram para acompanhar. Ezequiel, capítulo 47. A palavra do Senhor diz assim: depois me fez voltar à entrada do templo, e eu vi umas águas por debaixo do limiar do templo, para o oriente, pois a frente do templo dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que dá para o oriente, e corriam as águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Deus ele estava mandando Moisés preparar o incenso para buscar a intimidade, para buscar uma aproximação com ele. Glória a Deus. E aí eu pergunto para você nessa madrugada, já é madrugada, qual o nível de intimidade que você tem com Deus? É de um conhecido que de vez em quando você vai até ele? É de um colega de ioiô e tal? É de alguém que você só vai quando precisa? É de alguém que tem um pouco de importância, ou seja, quase sempre você está com ele? Ou Deus, ele é o elemento mais importante da sua vida inteira e não há outro mais importante do que ele? Porque Deus, ele quer exclusividade na intimidade. Deus, ele quer que você seja exclusivo para ele e que ele seja exclusivo na sua vida. E muitas vezes nós achamos que estamos em uma profunda intimidade com Deus, quando na realidade nós apenas estamos
com as águas do tornozelo. Sabe o que isso quer dizer? É que nós nos convertemos, nós confessamos nossos pecados, deixamos de viver a vida de pecado, começamos a meditar na palavra, começamos a orar, mas aí quando a gente foi começando a sentir a presença do Espírito Santo, aí ficamos com medo de avançar um pouco mais, e aí as águas ficaram no tornozelo. Ao invés de crescer espiritualmente, ao invés de amadurecer espiritualmente, ao invés de se tornar um cristão maduro espiritualmente, nós estagnamos e aí as coisas velhas começaram a vir de novo na nossa mente. E muitas vezes as dificuldades vêm nos afetando, muitas vezes o velho homem quer ressurgir e a gente já não consegue mais controlar muitas vezes os nossos impulsos, porque as águas estão no tornozelo, mas o Senhor, Ele quer nos conduzir para a parte mais funda. E aí a gente vê que Ezequiel, ele estava numa visão e Deus ele havia levado ele, tinha medido 1000 côvados em média de quase 500 metros e a água dava no tornozelo. Mas aí mais na frente, Deus ele mede mais 1000 côvados, mais quase 500 metros e a água já dava onde, igreja? No joelho. Ou seja, agora o negócio já estava mais fundo. Mas já parou para pensar quando a gente vai para um rio, para uma praia? Se a água estiver no tornozelo, a gente não está nem aí, né? Não faz medo. Quando a água vai chegando no joelho, se o rio for um rio calmo, não faz muito medo, não. Mas se for um rio ou uma praia mais agitada, já dá um friozinho na barriga. E o Senhor quer que espiritualmente nós venhamos sentir esse friozinho na barriga, o calafrio, a perna tremer, uma sensação de arrepio, uma energia diferente, porque o Senhor quer mover o Espírito na minha e na tua vida. Ele não quer que você fique na beirinha, não caga no tornozelo, não. Muito menos que a água fique no joelho. Ele quer que quando a água chegue no joelho, nós tenhamos coragem de ir mais fundo. Nós venhamos examinar mais as Escrituras. Nós venhamos descer mais de madrugada. Nós venhamos fazer mais propósito, mais consagração, mais jejum. Face no pó constantemente para adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E aí a gente vê que o Senhor mediu mais 1000 côvados. E a água já dava agora nos lombos. Quando a água bate no lombo, geralmente quando a gente está na praia, a água está batendo no lombo, a gente já é puxado para lá de vez em quando, puxado para cá. Ou seja, nós já paramos de perder o controle sobre a nossa vida e é o par que nos guia. Sabe o que isso quer dizer? É que quando eu deixar de querer controlar a minha vida, para que a minha vida esteja sendo controlada pela mão de Deus, eu posso ir para um lado, eu posso ir para o outro, eu posso ser chacoalhado, ficar de cabeça para baixo, plantar a bananeira, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai estar me guiando e vai estar te guiando. E grandes coisas sobrenaturais que nós não vemos antes, nós vamos começar a ver, nós vamos começar a ouvir, nós vamos sentir uma presença nova, diferente, e o Espírito Santo de Deus vai mover dentro de mim e dentro de você. Aleluia, glória a Deus. E aí, o homem mede mais 1000 côvados. E agora, aqui diz que já era um rio e que não podia mais atravessar, porque as águas eram profundas. Oh, glória! Essa é a melhor parte. As águas eram profundas, já davam no pescoço. E normalmente água no pescoço é onde o coração mais acelera. É onde mais vem aquele medo de morrer, medo de ser arrastado, medo do que venha por baixo da água. E o Senhor quer você e eu desse jeito. Sabe como? Confiando apenas nele. Glória! O Senhor não quer que você tenha o controle da situação. Ele quer que você deixe Ele assumir o controle da sua situação. Ele quer que a sua vida, ela seja uma vida consagrada a Ele, dedicada a Ele, colocada na presença dEle. Ele quer que você seja como aquele incenso sagrado preparado no altar, que você chegue na presença dEle com um cheiro suave de incenso, e Ele vai derramar poder sobre a minha e sobre a tua vida. E vamos sentir o Espírito Santo de Deus passear no meio de nós, à vontade, realizando seus milagres, suas maravilhas, porque é Deus quem vai estar no comando e no controle de tudo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.
seja dada ao nome do Senhor. Para encerrar a igreja. João, capítulo 4, versículo 23, a palavra do Senhor diz o seguinte: que o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Levante a sua mão. Levante a sua mão agora para o alto. Levante a sua mão agora para o alto. E creia que o Senhor te encontrou, que a mão dele está pegando na tua mão, e que você é esse adorador que ele tanto procurava, cheio da unção, cheio do poder, cheio do mover do Espírito Santo de Deus, e ele está fazendo na tua vida coisas grandes que ninguém imaginava, mas que só você e ele sabem. Tua vida pertence a Deus. Teu coração pertence a Deus. A direção e o controle da tua vida estão nas mãos de Deus. Aleluia. A partir de hoje, mergulhe. Mergulhe no mais profundo do mar. Sabe por quê? Porque quem vai estar te esperando lá no fundo é o Espírito Santo de Deus. Quem vai estar de braços abertos para te receber é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E você vai chegar lá no profundo do oceano cantando: Espírito, Espírito, Glória! que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu agradeço a rica oportunidade e que Deus ele possa encher o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Amém.